Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Eu quero começar uma palavra hoje, para terminá-la no domingo que vem. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso... A partir do verso... A partir do verso 4. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Nós vamos ler até o verso 11. Acompanhe aí, por favor. Aleluia. Está escrito: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante de um trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia, amém? Vamos orar mais uma vez por um instante. Sentado como você está, amém? Curva sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a palavra viva ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, nesse lugar. Como igreja, estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações da Tua palavra que é viva, da Tua palavra que nos alimenta, da Tua palavra que nos inspira, da Tua palavra que nos dirige, ó Deus, ao propósito do Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando nós estamos nesse propósito, ó Deus, alinhados, ó Deus, ao Espírito da graça, desse propósito é que nós somos supridos e alimentados, fortalecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Veja, eu li todos esses versos para poder chegar aqui ao verso 11, que nós acabamos de ler. Amém? No verso 11 está escrito... Aliás, vamos ler juntos o verso 11? Amém? Os irmãos estão enxergando em alguma tela aí? Amém? Quem está com problemas aqui, né? Em telas, né? O pastor Marcos André vai nos ajudar aí depois, né? No final. O Leandro está aí também? Não. Eita. Ai, está trabalhando. Esses irmãos com esses trabalhos de final de semana, né? Cadê o Jonas? Jonas está aí ou não? Jonas. Trabalhando? Não, acho que não é possível. Eu ia dar o exemplo, era dele, né? Porque o Jonas que falava de ter emprego de crente, né? Não, pastor, eu estou orando por um trabalho. O Jonas está desempregado. Há anos atrás, nem lembro quando foi isso. Pastor, ora por mim que eu estou orando por um trabalho. Eu falei, é mesmo, irmão? E que tipo de trabalho e tudo? Pastor, eu quero um trabalho de crente. Eu falei, trabalho de crente? Eu pensei, será que quer trabalhar na igreja, né? Alguma coisa do tipo. Como é que é trabalho de crente, Jonas? Ele falou, não, pastor, trabalho de crente é de segunda a sexta. Esse negócio de trabalhar final de semana não é coisa de crente, não. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, não é que... Eu só sei que isso marcou, eu nunca esqueci isso. Eu falei, toda vez que algum irmão me pede oração para o trabalho, eu já falo, irmão, você tem que orar por um trabalho de crente. Aí a pessoa pergunta para mim, porque eu aprendi com o Jonas, né? Pastor, como é que é trabalho de crente? Irmão, trabalho de crente é de segunda a sexta. Negócio de trabalhar sábado, domingo, então, meu Deus do céu.
Enfim, eu sei que tem vários problemas, mas você que trabalha final de semana, ore para ter um trabalho de crente. Como disse o Jonas, amém? Aprendi com o Jonas, amém? Um trabalho de segunda a sexta-feira, amém? Aleluia, tá bom. Quero perguntar para o Jonas alguma outra coisa, mas enfim, volta para cá. Então, no verso 11, vamos ler todos juntos, amém? Acompanhe aí, vamos lá? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Amém, meus irmãos? Veja, eu estou lendo esse trecho com você, porque eu quero começar a compartilhar sobre algo que poucos de nós paramos para meditar, especialmente nessa sociedade atual que nós estamos envolvidos, né? Porque o contexto da sociedade humana, que eu vou dizer, isso é algo que acontece há séculos. Só que, com certeza, né, nas últimas décadas, especialmente no último século, isso que eu vou dizer se tornou mais grave ainda, se tornou mais forte ainda. Eu estou falando sobre o quê? Estou falando sobre o que poderíamos chamar de humanismo, né, ou de uma vida centrada no próprio homem. Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que elas são dignas. Ah, mas eu mereço isso, eu sou digno disso, eu sou merecedor daquilo, né? Eu sou digno daquilo outro, eu. Então, nós nunca tivemos uma sociedade tão individualista e tão voltada para o mérito próprio, para o próprio merecimento. É uma vida voltada para o homem, voltada para si. Percebe? É como eu falei agora há pouco, né, na consagração de crianças. Até algumas décadas atrás, né, não vou tão longe, talvez até uns 30 ou 40 anos atrás, era muito normal, pelo menos para a ideia, né, para a cabeça, né, do cidadão brasileiro médio comum, aquele pensamento de que os filhos são responsabilidade dos pais, até algumas décadas atrás. Só que agora as coisas estão mudando. Não sei se você percebeu. Então o governo quer intervir sobre o que você faz com seus filhos. Então, até algumas décadas atrás, né, não se questionava nem mesmo o modo de educação dos filhos pelos pais. O tipo de disciplina, inclusive. Mas agora o governo quer determinar como que você ensina, como você educa e como que você disciplina. Algo que não chegou no Brasil ainda, e nesse sentido, é vantagem ser um país atrasado, eu quero dizer para você, tá bom? Eu, em muitos aspectos, eu louvo a Deus por viver num país atrasado. Porque países adiantados, muito ricos, como países europeus, como a Alemanha, por exemplo, né, das maiores economias do mundo, sabe o que acontece, meus irmãos? Não, deixa eu falar da Itália, né? Porque tem um pastor nosso, o pastor Alain. É pastor da nossa igreja lá em... Qual cidade mesmo? A Ludmila que saberia, que ele não está aqui. Esqueci qual cidade da Itália. Mas, enfim. Alguém falou? Não, cidade não, né? Mas, enfim, nós temos uma videira lá na Itália. E aí, conversando com esse pastor, acho que foi esse ano mesmo, não tem muito tempo não, deve ter alguns meses. Eu sei que eu senti falta dele numa reunião, num evento nosso, né, da Vinha. Eu falei, pastor, por que você não está presente? O que aconteceu? Eu senti sua falta e tudo. Ele era de São Paulo, da videira de São Paulo. Oi? Milão. Isso, ótimo. E aí... Ele falou, pastor, é o seguinte, é porque essa data, ela veio de encontro, né, ao mesmo período de escola dos meus filhos. E aí, como a gente não tem uma justificativa assim, muito plausível para eles faltarem aula, né, o governo pode fazer uma série de considerações e cobranças ao nosso respeito. E aí, dependendo do tipo de consequência dessa cobrança do governo, a gente corre o risco até de perder a guarda dos nossos filhos, porque faltou alguns dias de aula. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pastor, o negócio aqui é sério. Eu já tinha ouvido falar sobre isso na Alemanha, por isso que eu ia falar da Alemanha. Né? Inclusive, essa semana eu estava falando com um pastor nosso lá da Alemanha. E que ele andou comigo, ele foi discípulo, né, caminhou comigo lá em Goiânia, um dos pastores nossos lá da Alemanha. Mas aí, eu ia falar da Alemanha, por isso que eu estou falando da Itália, que eu lembrei do pastor Alain. E ele é brasileiro, porque esse pastor nosso da Alemanha, ele é alemão, pelo menos está um pouco familiarizado lá com a cultura. Mas esse nosso é brasileiro. Eu lembro também o pastor Antônio Afiuni, que é outro brasileiro, um goiano, que é pastor da nossa igreja lá
em Londres, na Inglaterra, a mesma coisa. E, detalhe, eu tenho uma prima também que mora lá em Luxemburgo, também na Europa. Tudo país adiantado, né? Atrasado igual a gente, né? E aí, se o seu filho chega na escola bocejando, abrindo a boca demais, tipo com sono, aquela coisa toda, o que vai acontecer? A direção da escola vai chamar você, que é pai, você que é mãe, e questionar sobre o horário de sono do seu filho. E vai te perguntar, vem cá, o seu filho tem sentido muito sono durante a aula. Percebemos que o senhor ou a senhora não está dando a disciplina devida sobre o horário de dormir. O seu filho está dormindo bem? Porque nós queremos consultar, né, essa rotina de vocês. Porque se vocês não estão colocando o seu filho para dormir no horário correto, isso pode trazer consequências em relação à guarda do seu filho. Irmãos, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, esse avanço europeu vai chegar no atrasado do Brasil em breve. Eu quero dizer para você, viu? Tá bom? Aí você perde o direito, né, de educar o seu filho, de fazer o que o seu filho quiser, de falar para o seu filho, hoje vai matar a aula por quê? Porque eu não quero te levar de manhã na escola. É para eu descansar, não é nem para você. Entendeu? Tem algum pai que já fez isso já ou não? Vários. Eu percebi, eu estava sentindo. Mãe, você não vai na aula não, menino. Por quê? Porque eu quero dormir. Não vou acordar para te levar cedo na escola, não. Eu que quero dormir, não é você, não. Olha para cá. Pois é, na Europa você não vai fazer isso. Não pode, não. Então aproveita enquanto você está no atraso do Brasil. Está vendo? Tanto que às vezes é tão bom estar no Brasil, não é verdade? Irmãos. Meu Deus do céu. Não, te contar uma última aqui. Estou contando tanta coisa, né? Mas olha só, uma última coisa. Um pastor nosso dos Estados Unidos, que eu estou falando só da Europa, deixa eu te falar dos Estados Unidos. Pastor nosso dos Estados Unidos, morando, né, em determinado lugar lá. Eu não sei se a casa era alugada ou comprada. E aí, ele não gostou da porta, a porta de entrada da casa, a porta da entrada principal, dá acesso à casa. Ele teve uma ideia. Olha que maravilha a ideia dele. Vou trocar a porta. Foi numa loja, né, de portas de madeira, bonita, chique, lá nos Estados Unidos, gastou uma grana, ficou apertado, fez quase uma loucura financeira para trocar a porta de entrada da casa dele. Foi lá, contratou um marceneiro, provavelmente um brasileiro ou algum hermano, né, lá dos Estados Unidos, ilegal, né, provavelmente também, para instalar a porta lá da casa dele. Instalou a porta, ficou aquela portona vistosa, bonita, aquele negócio. De repente, chegaram lá uns guardas da vizinhança na porta da casa dele, chamaram ele. O senhor que é o proprietário aqui da casa, o morador e tudo? Sim, pois não. Falaram o seguinte, o senhor vai ter que retirar essa porta. Ele falou, por quê? Por que eu vou tirar essa porta? Eu comprei essa porta agora. Esses dias foi cara essa porta, rapaz. Você não imagina, tanto foi difícil para mim. Foi, pois é, mas é porque está fora do padrão aqui do bairro. O senhor tinha que ter consultado, né, os responsáveis aqui pela vizinhança, pela região, para ter a permissão de trocar a porta e para ser uma porta adequada ao padrão da região. Irmãos, você acredita nisso? Ele teve que voltar para a porta feia, tomou um prejuízo, porque não fez tudo certo no país avançado. Você tem que perguntar até para trocar a porta de sua casa. Você quer morar num lugar desse? É sério? Eu não quero. De jeito nenhum, meu irmão. Eu sou feliz demais aqui, entendeu? Aqui eu posso trocar a porta, aqui eu posso mandar minhas meninas matar a aula, entendeu o que eu quero dizer? Elas podem chegar com sono na aula, porque ficou no evento da igreja até meia-noite, e aí chega morrendo de sono e fica abrindo a boca toda hora, e ninguém vai me perguntar. Pessoal da escola da minha filha, eu fui lá só uma vez para conversar com o pessoal lá. Nunca mais me chamaram. E quando fala que eu estou pensando em ir, eles avisam, não precisa, seu Roberto. Já resolvemos. É ótimo o Brasil, não é não? Eu falei, gente, eu estou me sentindo assim quase o diretor da escola já. Mas veja bem, isso é o Brasil. Alguém pode dar graças a Deus pelo Brasil? Eu dou graças a Deus, é sério, meu irmão. Pode chamar de atrasado, pode chamar do que for, mas eu prefiro as nossas liberdades. Amém? Mas veja, olha para cá. Nós vivemos uma sociedade de controle, mas ao mesmo tempo que uma sociedade de controle, e vai se tornar pior, porque tudo isso é uma preparação para a vinda do anticristo. Você está me entendendo? Amém? Porque para que o anticristo venha e ninguém fique assustado, precisa ir aumentando o controle aos poucos, para você ficar familiarizado, para você ficar acostumado, para você entender que está tudo bem. Colocar a máscara, né, sendo que depois descobriram que não precisava da máscara.
para você achar que está tudo bem, você fazer parte de um experimento, né, de uma vacina que do nada inventaram, e aí as pessoas estão sofrendo as consequências aí dessa vacina, e está tudo bem. O governo mandou você vacinar, entendeu? Está tudo bem, querem controlar você. Só que, por um lado, é controle, mas, por outro lado, é dignidade própria. Todo mundo quer ser o merecedor. Só que, veja bem, meus irmãos, uma das coisas que você mais vai ver aqui em Apocalipse é esse tipo de cântico que nós acabamos de ler aqui no verso 11. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas pela vontade de quem, meus irmãos? De Deus, não pela sua vontade. Se foram criadas pela vontade de Deus, elas foram criadas para Deus, para o propósito de Deus. Se foi o segundo querer de Deus, é porque Deus tem um plano para isso. Amém? Só que o que eu quero chamar a sua atenção é especialmente essas 3 primeiras palavras do verso 11. Tu és digno. Tu és digno. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho muito medo, já falei comentei com algumas pessoas, não me lembro se eu comentei isso com o pastor Luísio, acho que eu cheguei a comentar com ele. Um receio que eu tenho, porque, sabe, irmãos, o inimigo, parece muita atenção que eu vou dizer, o inimigo, ele sempre está querendo distorcer as palavras do Senhor no seu coração. Lembra? O diabo, ele fez isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, lembra? Não está escrito, né? Quando o diabo provocou o Senhor, né? O Senhor estava lá no pináculo do templo e falou, olha, por que você não salta daqui? Não está escrito que ele dará ordem a teu respeito, te ajudarão e tudo. Aí o que Jesus fez? Veja, o diabo tentou o Senhor com a Bíblia. E o Senhor Jesus respondeu com outro trecho da Bíblia. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra? Lembra disso? Amém? Então, presta atenção numa coisa, meus irmãos. O inimigo, ele sempre está querendo distorcer trechos da palavra de Deus. O diabo estava pegando trechos da Bíblia para argumentar e convencer o Senhor Jesus a ir contra a vontade de Deus com trechos da palavra de Deus. Olha que coisa maluca. É impressionante isso. Com Jesus ele tentou isso. Se com o Senhor Jesus ele tentou isso, você acha que o diabo não vai fazer isso com você? É claro que vai. Então, muitos irmãos, em função do entendimento, às vezes, raso do Evangelho da graça de Deus, porque não entenderam com profundidade a graça do Senhor, porque ainda estão apenas tocando a superfície do Evangelho, não se aprofundaram, acabam tendo uma vida voltada para si mesmos, uma vida egoísta, egocêntrica, onde o que vale é o que eu sou digno. É o que eu mereço. Não, mas eu mereço essa bênção. Eu sou digno disso. Eu quero isso. E pouco se fala do que o Senhor é digno. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Lá no céu, o que está sendo cantado não é o que você merece, é o que Deus merece. Lá, diante do trono, esse trecho que nós lemos aqui, de Apocalipse capítulo 4, é uma descrição do trono de Deus, o que está acontecendo ao redor do trono. E lá no trono, o cântico diante do trono é justamente isso, é que ele é digno. Ele é digno. E aí, é impressionante como é que aqui, quer ver, no verso 8, volta aí no verso 8, por favor. Olha o que está escrito no verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite. O que eles ficam fazendo de dia e de noite? Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, só Ele é digno. Então, a grande questão que eu quero começar a colocar para você hoje, nessa manhã, é o seguinte. Você já ponderou a respeito do que o Senhor é digno, do que o Senhor merece, do que o Senhor deve receber? Ou o Evangelho tem dado a você apenas uma noção daquilo que você é digno, daquilo que você merece, daquilo que você tem que receber? Porque a Bíblia diz claramente que Ele merece. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 22...
Coloca aí na sua Bíblia, ou se não acompanha aqui na projeção, 2 Samuel 7:22. Deixa eu conferir se está correta essa referência. Está correta. Sim, está escrito: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Amém? Então o Senhor é digno, porque não existe ninguém igual a Ele. Amém? O Senhor está numa categoria exclusiva, incomparável. E o apóstolo Paulo, ele exortou por várias vezes aos irmãos para que andassem de modo digno. Então existe uma dignidade que todo crente tem que ter. Ou seja, a maneira que você escolhe andar, a maneira que você escolhe se conduzir, a maneira que você escolhe reagir às circunstâncias, tem que ser de acordo com esse Deus, que é digno de toda glória, que é digno de toda honra, que é o Todo-Poderoso. Está entendendo? Há uma dignidade na sua vida que deve estar de acordo com a dignidade do Todo-Poderoso. Por exemplo, lá em Colossenses, vamos começar em Colossenses, capítulo... Colossenses capítulo 1, verso 10. Olha o que está escrito: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meu irmão, a maneira que você vive é para o inteiro agrado do Senhor, porque Ele é digno. Ele merece uma vida sua de acordo com a vontade dEle. Ele é digno de uma vida que você tem para agradá-lo, mesmo que isso signifique desagradar-se. Você está entendendo? Muitas vezes, o que eu preciso fazer para agradar o Senhor me desagrada. Está entendendo? Mas Ele é digno. Um outro texto ainda, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, 1 Tessalonicenses 2,12, está escrito: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja o tanto de palavra que Paulo usa aqui. Olha, eu estou exortando vocês, eu estou consolando vocês, eu estou admoestando vocês para viverem por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O reino e a glória é de Deus. Então você vive de modo digno do reino dele. Ou seja, de acordo com o reino dele. De modo que a glória dele, sabe, não seja arranhada. Percebe? É você querer ter um bom testemunho para agradá-lo. Você está entendendo? Não é uma troca. É só por reconhecer que ele é digno. Amém? Não é uma barganha. É só por você reconhecer a medida da glória dele, do reino dele. Ele merece uma vida de um bom testemunho. Esse é o ponto. Ele é digno disso. E ainda, lá em Filipenses 1:27, Filipenses 1:27, está escrito, olha só o que Paulo diz, agora é mais enfático ainda, Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do que, meus irmãos? Do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Entendeu? E no caso aqui, andar de modo digno do Evangelho é estar firme, é estar em unidade, lutando pela verdadeira mensagem, que é o Evangelho da graça de Deus. Amém? E ainda por último, último texto, antes da gente prosseguir, que está acabando meu tempo mesmo, lá em Efésios, capítulo 4, no verso 1 mesmo. Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, anda como um filho de Deus. Como um filho de Deus deve andar? Como um filho de Deus deve responder? Entende? Meu irmão, isso aqui não são mandamentos para te trazer fardo, mas é uma questão, quer ver? Deixa eu tentar te explicar. Eu não sei se você lembra da história, já contei essa história para os irmãos, mas isso aconteceu de fato.
numa disputa olímpica, né? Aquela corrida, né? Na corrida olímpica. E aí o primeiro lugar, isso aconteceu de fato, tropeçou. E eu que estava em segundo lugar, o primeiro lugar que era realmente, que todo mundo sabia que ele iria ganhar, porque ele era muito melhor do que os demais. E o segundo estava lá atrás. Aí como o primeiro lugar tropeçou, quase chegando na linha de chegada, o segundo tinha a chance de ser o vencedor. Só que o que ele fez, para surpresa de todos? Ele foi, parou, aonde o primeiro lugar caiu, levantou ele e ajudou ele a ir adiante. Ele foi próximo dele e chegou em segundo lugar, embora tivesse a chance de chegar em primeiro. Aí o vencedor, que tinha tropeçado e foi levantado pelo segundo lugar, ele nem despertou tanto interesse nos repórteres no final da corrida. O segundo lugar que sim. Os repórteres vieram tudo entrevistar o segundo lugar, perguntando para ele, rapaz, você está louco? Por que você fez isso? Você poderia ter aproveitado a oportunidade para chegar em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar tropeçou, caiu. Por que você escolheu chegar em segundo mesmo assim? Sabe qual foi a resposta dele? Isso aconteceu, viu, irmãos? É fato. Ele falou assim, olha, eu não conseguiria chegar em primeiro lugar pela falha desse primeiro lugar, que é o corredor melhor do que eu, porque eu não conseguiria explicar para minha mãe como eu venci. Minha mãe me ensinou tantos princípios e tantos valores, e aí esse primeiro lugar na minha vida continuaria com a sensação de segundo. Então o que eu vou fazer é melhorar como corredor, e um dia eu vou conseguir vencer esse primeiro lugar, não porque ele tropeçou, mas porque eu consegui correr mais rápido que ele. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Então por isso que eu não cheguei em primeiro. Eu me mantive no segundo lugar, porque eu não sei como é que eu ia explicar para ela. Percebe? É alguém que foi marcado por valores aprendidos com a sua mãe e não queria andar de modo indigno em relação ao que ele aprendeu com a sua mãe. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então a grande questão é, se alguém reage assim, por causa do ensino que recebeu da mãe, como deveria ser a nossa vida em relação a Cristo, em relação à dignidade do Cordeiro? Porque se fosse para nós olharmos, irmãos, aquilo que você merece, meus irmãos, nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos a ira sem fim de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso passado. Isso que nós somos dignos. Mas pela graça de Deus, nós somos alcançados por aquele que é o Todo-Poderoso e que é digno de uma vida nova da parte de cada um de nós como igreja. Alguém pode dizer amém? E o último texto que eu quero ler, o último texto não, mas agora vamos para o Apocalipse capítulo 5, verso 11. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Chegando no fim. Apocalipse 5:11 está escrito: e olhei e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono. Está vendo? Novamente no trono. O trono dos céus, o trono da glória de Deus, o lugar mais elevado. Quer saber o que acontece lá? É isso que acontece. Amém? Então vamos lá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, inumerável, incontável. Verso 12. Que com grande voz diziam. Grande voz, amém? Era um som muito alto. Grande voz, diziam. O que eles diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém? O Cordeiro é digno. Quantos aqui creem que o Cordeiro é digno? Amém? É o que está sendo dito no trono. É o que está sendo dito no trono de Deus. Aonde só existe santidade, perfeição. Aonde não há pecado, falha, erro. Diante do santo trono do Todo-Poderoso, isso que é digno. Isso que é dito. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Mas receber de quem? O Cordeiro recebeu dos anjos, dos seres viventes, dos anciãos, o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Mas aí você pergunta, pastor, por que aqui não fala da igreja? Por que aqui não menciona a igreja? Veja bem, meu irmão, é porque nós temos uma vida pela frente para declarar, através do nosso testemunho de vida, aquilo que o Cordeiro é digno. Amém? Então você tem chance. Aqueles que estão diante do trono estão declarando que ele é digno, porque eles já entregaram isso. Mas aqui não fala da igreja, por quê?
Porque a igreja foi chamada para entregar isso durante toda essa vida. Você está me entendendo? Lembra do que o Senhor Jesus ensinou na oração, conhecida como Pai Nosso, aí em Mateus 6? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu pergunto para você, isso que está sendo dito diante do trono, que o Senhor é digno, isso é a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, sim. Então, veja bem, a primeira coisa que a Bíblia diz é que o cordeiro é digno de receber o quê? Você viu aí na sequência? Digno de receber o poder. Amém? No verso 12. Está acompanhando aí comigo? Deixa eu deixar aqui na minha Bíblia também, aqui, no verso 12. 5:12. É digno de receber o poder. O poder. Agora, o que é poder? Poder, essa palavra no grego, é dunamis, que é traduzida em alguns textos como habilidade ou capacidade para realizar milagres ou até mesmo influência. Ou seja, o cordeiro é digno disso. Pastor, o que significa na prática para mim? Significa o seguinte: se você possui alguma habilidade especial, algum tipo de capacidade em comum, deixa eu te falar uma coisa, o cordeiro é digno disso. Ele merece isso. Entende? Ele é digno desse poder. Ele é digno dessa habilidade. Ele é digno dessa capacidade. Então, se tem algo que você tem facilidade para fazer, que você faz de maneira incomum, que várias pessoas já elogiaram e falaram a seu respeito sobre essa habilidade que você tem, meu irmão, entregue para o Senhor. Como, pastor? Na vida da igreja, perante os irmãos, na obra. Não sei, procura alguém da liderança e fala: pastor, eu tenho facilidade para fazer isso. Como eu posso servir usando isso? Você está me entendendo? Amém? Amém? E veja, eu não falo somente de coisas complexas, mas de coisas simples também. Quantas irmãs aqui? Eu não sei, não deve ter muitas avós aqui. Deixa eu ver, avós, quem é avó? Avó ou avô? Só? Dona Lena? Quem mais? Ninguém mais. Mas quem é pai ou mãe aqui de filhos com mais de 18 anos de idade? Deixa eu ver aqui. Isso, pai ou mãe, pronto. Filhos mais velhos. Pois é, você que é pai, você que é mãe, especialmente as mulheres, você que é mãe, você é uma mãe experiente. Você é mãe que já teve um filho que já passou por quase todas as fases, né? Infância, né? Momento ali juvenil, adolescente, né? Pré-adolescente, jovem, agora está chegando na vida adulta, com 18, 20 anos de idade. Não é assim? Aí você, querida irmã, que é uma mãe experiente, o que você tinha que fazer? Olha para mim aqui, os irmãos estão comigo aqui, amém? Você deveria chegar numa irmã como a Joana, por exemplo, que a gente acabou de consagrar o filho dela aqui, e falar: irmã, é o seguinte, se você precisar de ajuda, eu sou uma mãe experiente. Eu estou vendo que é o seu primeiro filho, é o seu primeiro bebê. Eu estou aqui para te servir, para te ajudar. Percebe? Quando você faz isso, você está dizendo que digno é o cordeiro desse poder, dessa habilidade que ele te deu de ser mãe. Você está entendendo? Você que é pai também pode fazer isso. Dar algumas instruções para o Igor. Chegar no Igor e falar: olha, você é pai de primeira viagem, deixa eu te ensinar algumas coisas. Ainda mais que você teve um menino. Menino você tem que tratar assim desde pequeno. Caiu no chão, começou a chorar. Fala para ele: levanta, rapaz, tu é homem, vamos, levanta. Oxi, é o que, menino? Para, não precisa chorar não, para que isso, entendeu? Entende? Você dá dicas para ele. Eu já estou dando algumas aqui, né? Mas enfim, volta para cá. Então veja, o Senhor, Ele é digno dessa habilidade sua. Amém? Lá no Salmo 103, verso 19, está escrito: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amém? O Senhor, Ele é digno. Ele é digno, porque Ele domina sobre tudo. Em segundo lugar, aqui no texto bíblico, no verso 12, qual que é a segunda palavra aí que diz que o cordeiro é digno? Primeiro é poder, qual que é a segunda, meus irmãos? Qual que é a segunda, meus irmãos? Riqueza. Opa, riqueza também, pastor? Peraí, aí não. O senhor vai pedir uma oferta agora? Não vou, amém? Fique em paz. Não que não precisava. Se precisa, precisa. Mas veja bem, a Bíblia está dizendo que o Senhor é digno do quê, meus irmãos? Riquezas. Riquezas. O Senhor é digno de tudo que nós temos, porque tudo pertence a Ele. E o que você dá a Ele é porque você recebeu dele. Abra para mim em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 14. Isso aqui, meus irmãos, que eu vou ler com você, são as palavras de Davi, homem segundo o coração de Deus,
quando Davi estava entregando das riquezas particulares dele e das riquezas do reino dele para construir o templo, que seria chamado Templo de Salomão, mas que foi construído com o dinheiro de Davi. Tinha que chamar Templo de Davi, na verdade, né? Mas enfim, isso é uma outra história. Olha o que Davi disse. Vamos ler o verso 14 juntos? Vamos lá? Estou sentindo que os irmãos parecem tão meio com sono, assim. O que é que está acontecendo? Mas só porque eu falei de riquezas? Vamos ler o verso 14 juntos? Vamos lá, uma só voz? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Você está entendendo? Na prática, meu irmão, minha irmã, você nunca, jamais vai de fato entregar algo para Deus. Porque tudo que você entrega para Ele, veio da mão dele para você. Você fica com a maior parte e pega uma pequena parte e devolve para Ele. Você está entendendo? É como eu já falei para os irmãos tantas vezes aqui, é como no Dia dos Pais. Lembra da história que eu já contei para vocês? Né? Quando as minhas filhas bem pequenas vinham entregar para mim o presente no Dia dos Pais. Aí quando elas chegavam com o presente, elas, criança, não trabalha, né? Minha mulher, dona de casa, né? Não tem renda. Quem que você acha que pagou o presente para o pai receber? O pai. O pai paga. Então eu estava ganhando um presente que eu paguei. Você está entendendo? Como é que pode um negócio desse? Quando eu vi a sacola do presente, falei, eita, olha lá, usou o cartão. Meu Deus. Quanto que foi, será? Pegou meu dinheiro para comprar um presente para mim. Então veja, meu irmão, minha irmã. Todo domingo isso acontece aqui, sabia disso? Quando você pega aí o seu envelope de oferta ou de dízimo, Senhor, vou te entregar. Aí o Senhor olha, ei, tadinho, eu que dei para ele. Eu dei 100% para ele, ele vai trazer 10%. E acha que está entregando demais já. Que tanto que eu estou entregando para Deus, 10%, grande coisa, né? E o 90% ficou com você. E acha que está dando muito, né? Deus, estou te entregando. Não, tudo é dele. Ele que deu. Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, disse Davi. Amém? O Senhor é digno de riquezas. Veja, meus irmãos. Todos normalmente concordam com a riqueza de uma empresa. Não, se a empresa prosperou, deu certo, é digno essa empresa da riqueza. O Elon Musk, né? É um homem muito rico, ele é inteligente, então ele merece ser dono de um grande patrimônio, de uma grande riqueza. Mas quando se trata de riqueza na obra de Deus, que é entregue ao Cordeiro, porque ele é digno, tem gente que pode escandalizar e falar, não, será que a igreja precisa de estudo? Esse é um ponto, né? Será que a igreja precisa de estudo? Olha, meus irmãos, nós vamos sair desse prédio aqui. A dona está vendendo o prédio. A gente precisa de comprar um lugar. Entendeu? Chega de lugar. Agora, como é que a gente vai comprar? A gente só vai conseguir comprar se tivermos irmãos aqui entre nós que acreditam que o Cordeiro é digno de riquezas. Você está entendendo? Primeiro prédio da videira lá de Goiânia, do bairro lá, o mais caro, que é a Arena Bueno. Um empresário, dono de uma cerealista lá em Goiânia, uma das maiores do Brasil, que começou a vida pobre, tá bom? Ele não é herdeiro, não. Não é herdeiro, não. Ele teve uma riqueza construída ao longo da vida pelo favor de Deus sobre ele. O pastor Luísio fez um parcelamento lá do prédio da videira do Bueno. Na época, se eu não me engano, era 30 mil reais a parcela. 30 mil reais. O pastor Luísio fez uma campanha com a igreja, levantou um valor lá, se eu não me engano, foi 300 mil reais, para dar de entrada no imóvel. E aí ficou uma parcela lá de 30 ou 40 mil, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Esse irmão empresário, que acreditava que o Cordeiro é digno de riquezas, depois que o pastor Luiz fez o parcelamento, que esse irmão fez parte da reunião lá com o proprietário do imóvel, foi lá para assistir. Eu acho ótimo isso, né? Quando o irmão rico quer assistir negociação, né? Isso é bom, isso é um bom sinal. E aí, na hora que o pastor Luiz foi despedir do irmão, o irmão, o nome dele é Valterdan, chegou no pastor, era nota promissória. O pastor Luiz ele assinou lá dezenas de notas promissórias, eu nem lembro quantas que eram, a quantidade, né? Mas enfim, o irmão falou, pastor, me dá essas notas promissórias aí. A pastora perguntou, mas por que, irmão? Pastor, o senhor não vai se preocupar com isso. Cada uma delas eu vou pagar com o dinheiro da minha empresa, daquilo que Deus tem me abençoado. Eu tenho sido abençoado nessa obra e o Senhor Jesus, Ele é digno disso. Isso é para Ele, é para a obra dEle. Então eu vou pagar. Deus vai me dar condição financeira. E Deus deu condição para ele. Depois ele confessou que teve lutas.
dificuldades no meio do caminho. Mas ele sempre orava: Senhor, eu dei minha palavra, e é por causa do Senhor. O Senhor não deixa eu passar essa vergonha, não. Eu falei para o pastor que eu ia pagar, agora eu tenho que pagar. Então o Senhor me dá o dinheiro para eu conseguir pagar. Irmãos, cada uma das parcelas foram pagas por um irmão muito rico lá de Goiânia. Mas ele é o único irmão rico lá de Goiânia? Não é. Tem vários outros. Só que, por que só um se ofereceu? Porque só um acreditou no que está escrito aqui em Apocalipse, que o Cordeiro é digno das riquezas. Das riquezas. Lá em Êxodo 36, verso 1, coloque aí para mim, por favor, eu já estou terminando. Queria chamar os irmãos da banda para cá, nós vamos cantar uma vez uma música, apenas. Lá em Êxodo 36, verso 1 está escrito, olha só que maravilha. A partir do verso, vamos ler menos aqui. Verso 3, vai, até do verso 3, 3 ao 7. Acompanhe, por favor. Êxodo 36. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Todo dia entregando oferta, porque estava construindo, né, os elementos lá do tabernáculo. Verso 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do que, meus irmãos? Os irmãos estão acompanhando aqui? Está aqui? Tá? Irmão, se vocês não me responderem, eu vou ficar enrolando vocês aqui até 1h da tarde. Vamos combinar então? Vou mandar trancar a porta ali. Irmãos do céu, mas o que está acontecendo? Vamos lá. Que se ocupavam em toda a obra do quê? Qual que é a última palavra do verso 4, irmãos? Agora, começou a melhorar. E disseram a Moisés, o povo, olha o que disseram a Moisés. Meu Deus do céu, meu sonho é o pastor Rafael mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo o seguinte, olha só, verso 5. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Já pensou, irmãos? Eu chegar no domingo aqui e falei, irmãos, é o seguinte, compramos um prédio para a igreja, 2,5 milhões de reais, aleluia. Eu falei esse número porque eu já tenho pesquisado, é em torno disso, tá bom? Tá? É daí para um pouquinho a mais, entre 2,5 milhões e 3 milhões, é o que a gente precisa. Eu vou falar, irmãos, nós vamos fazer um pix especial aqui para mandar oferta. Aí de repente o pastor Rafael está olhando lá o saldo da conta, pastor, passou, manda o povo parar, já tem 5 milhões de reais. Aí já pensou? Aí eu faço uma live no Instagram da Videira, atenção, irmãos da Videira Recife, comunicado, parem de entregar a oferta, já tem mais do que precisa, já deu para pagar o imóvel, para fazer a reforma, para. Aí irmãos escrevendo lá na live, na mensagem embaixo, pastor, deixa eu dar, por favor. Eu senti no coração, quero dar ainda, pode dar. Você está entendendo o que aconteceu, irmãos? Quantos aqui creem que o Cordeiro é digno mesmo, amém? Ele é digno, ele merece, amém? Por isso, olha meu irmão, a grande verdade é que o Cordeiro é o único digno de todas as riquezas, entendeu isso? Não é uma empresa, não é um homem desse mundo, mas o Cordeiro é digno. E o Cordeiro escolheu um caminho para receber. É sim através da igreja. É sim através da obra de Deus. Ah, pastor, mas e o que a pessoa vai fazer com essa riqueza? O que a pessoa vai fazer com esse dinheiro? Deixa eu falar uma coisa muito simples aqui, meus irmãos. Se você não acredita na maneira que a gente usa o dinheiro aqui na igreja, você tem que ir para outra igreja, na verdade. Em outras palavras, é isso. É simples assim. Amém? Ninguém aqui é obrigado a dar. Você está me entendendo? Amém? Então, acha algum lugar que você confia e entrega para valer. Esse tem que ser o seu coração. Não estou mandando ninguém embora. Amém? Mas é o seguinte, se você não confia em nós, então, para quê? Não é verdade? Amém? Você pode ter certeza, meus irmãos. Muita coisa tem sido necessária. Na reunião de líderes eu falei para os irmãos. Nós vamos levantar uma oferta das primícias agora, nós precisamos de pelo menos 10 mil reais. Para quê, pastor? Agora em dezembro. Porque eu fiz um cálculo, nós precisamos de pelo menos 2 mil reais por mês, nos primeiros 5 meses do primeiro semestre,
Estou considerando de fevereiro em diante. Fevereiro, março, abril, maio e junho. Irmãos, as portas estão se abrindo para nós no interior de Pernambuco. Pessoas nós temos. Amém? Nós vamos ter um culto hoje, lá em Bezerros. Inauguramos o prédio na semana passada. Só que lá não tem equipe. Precisa de mandar a gente um final de semana de Vitória, da nossa igreja de Vitória, outro final de semana de Caruaru. Quem que vai pagar a despesa dessa equipe que vai para lá? Quem que vai pagar? Fala comigo, fala assim, nós. Por quê? Porque vai sair daqui da videira de Recife. Sai daqui, amém? Então, irmãos, no mínimo, nós precisamos de no mínimo R$2.000 por mês para a gente conseguir suprir as necessidades das igrejas do interior. E esse suprimento tem que sair daqui, do nosso meio. Você está me entendendo? Amém? Isso sem contar as próprias viagens que eu tenho que fazer a Goiânia, para a prestação de contas ao pastor Luiz. Então são várias despesas. Só que se você não descobrir que o cordeiro é digno das riquezas, como isso vai ser feito? Não será feito. Mas olha para cá, meu irmão, ele é digno. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. Qual que é a terceira palavra aí de Apocalipse 5:12? O cordeiro é digno de receber poder, riqueza e sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Amém? Veja, lá em Tiago 1:5, coloca aqui para mim, por favor. Eu vou ler só esse texto para a gente encerrar. Sei que o tempo é avançado. Tiago 1:5 está escrito: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Quantos aqui querem mais sabedoria da parte do Senhor? Amém? Toda sabedoria tem origem no Senhor. Ele é a sabedoria. Lá no livro de Provérbios, você vai encontrar algumas vezes a palavra sabedoria com S maiúsculo. Por que algumas vezes a palavra sabedoria está com S maiúsculo? Porque aquela palavra sabedoria se refere não a um conhecimento extraordinário, mas se refere a uma pessoa. Aquela sabedoria está com S maiúsculo, porque a ideia ali é de nome próprio, é o nome de alguém. Isso é o nome do Senhor. Amém? Então o Senhor é digno de toda sabedoria. Ele te dá sabedoria, mas veja, sabedoria também carrega o significado de um conhecimento adquirido. Como assim, pastor? O Senhor é digno de receber sabedoria da sua parte? De qual forma? Veja bem, por exemplo, alguns irmãos estão fazendo aula de música aqui na videira, pela manhã. Estão aprendendo a tocar instrumentos, né? Estão aprendendo mesmo, Mauro? Então, né? Espero que sim. Hã? Vão tocar quarta já? Ah, tocaram quarta? Ah, entendi, que maravilha, é verdade, né? Então veja, irmãos, essa sabedoria que eles estão adquirindo por conhecimento, que é um outro tipo de sabedoria, tem a sabedoria divina, mas tem a sabedoria que se adquire nessa terra. Deus é digno dessa sabedoria. Então o que eles estão fazendo? Pegando a inteligência deles, exercitando essa inteligência para entregar algo para Deus por meio do louvor. Você está me entendendo? Amém? Por exemplo, o cursão, curso de maturidade do Espírito, CTL ou seminário, esses cursos da igreja. Por que você tem que fazer esses cursos? Porque Deus é digno da sua sabedoria. Deus é digno da sua inteligência. Deus é digno, sabe, do seu intelecto. Amém? Então se você estuda a palavra e fala, pastor, por que você está estudando a palavra? Por que você está fazendo cursão da igreja? Por que você está fazendo um CTL da igreja? Por que você está fazendo um seminário da igreja? Sabe uma boa resposta? É porque o Senhor é digno de toda sabedoria. E aí quando eu conheço mais a palavra, eu sou feito sábio, mas eu faço isso porque Ele é digno, é para a glória dEle. Você está me entendendo? Se alguém perguntar para você, por que você lê a Bíblia? Porque Ele é digno de toda sabedoria. Ele é digno da sabedoria que eu entrego para Ele. Então quando eu recebo dessa sabedoria da palavra, eu estou também usando dessa sabedoria que Ele me deu para glorificar a Ele. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida por um instante, meu irmão. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Pai, que o Senhor possa nos aproximar do teu coração. Ó Pai, que possamos dizer, ó Deus, assim como disse Davi, ó Deus, porque quem sou eu, quem é o teu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Pai, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a sermos uma igreja como homens e mulheres, ó Deus, que vivem de modo digno da vocação que fomos chamados. Que nós possamos ter uma vida digna do Cordeiro. Ó Deus, porque nós vimos hoje que o Senhor é digno de todo o poder. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como habilidade especial, como capacidade, que o Senhor receba de nós. O Senhor é digno das riquezas. Por isso, ó Senhor, toda a provisão abundante que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor receba de nós. E o Senhor é digno de toda a sabedoria. Por isso que todo conhecimento que nós temos adquirido e que nós venhamos a receber ainda,
possa ser usado como instrumento para a tua glória, porque o Senhor é digno. Digno é o Cordeiro de receber. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Quero fazer uma última oração, que eu não fiz ainda. Uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Cordeiro é digno da sua vida, é digno da minha vida, é digno da vida de cada um de nós. Ele é o autor da vida. Amém. Por isso, apenas repita logo após mim, todos juntos. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de um Salvador, e só Tu és digno de receber toda a história da minha vida, porque o Senhor pagou o preço pela vida de cada um de nós, lá na cruz, derramando o Seu sangue. Por isso eu creio em Ti, como meu Senhor e Salvador, que perdoa os meus pecados e que faz de mim, pela graça, um filho de Deus. Amém. Amém. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, por favor, ao final da reunião, venha aqui à frente que eu quero orar por você mais uma vez. Se não, vá debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: o Cordeiro é digno de toda a sua vida. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Estamos encerrando nossa reunião. Obrigado por ter ficado até o final. Amém.